Olá, pessoal. Breno Lucano, mais uma vez, lá do blog de filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês a análise de um filme chamado Francesco. É um filme italiano dirigido pela diretora Liliana Cavani, lá em 1989. E é um filme que nós temos muita coisa para dizer sobre ele. É um filme que fala sobre a vida de São Francisco de Assis. Antes, entretanto, de nós começarmos, eu peço para que vocês assinem o canal e ativem as notificações, porque assim vocês terão sempre notícias das nossas atualizações. Nós estamos sempre produzindo de 1 a 2 vídeos por semana em média. E assim vocês estarão acompanhando o nosso trabalho e também nos incentivando. Muito bem. Como vocês sabem, eu sou um ex-seminarista da Ordem dos Franciscanos. Quer dizer, a Ordem dos Franciscanos, na verdade, a gente chama de família franciscana porque abarca várias ordens. Ordem dos frades menores, também chamada de observantes, da onde eu venho. Tem os capuchinhos, os frades menores conventuais, e tem também a TOR. E várias outras ordens ou congregações de inspiração franciscanas que estão dentro também da família franciscana, né? Francisco inspirou muita gente, continua inspirando ainda hoje, 800 anos depois. Isso sem falar também na segunda ordem que nós chamamos que é o ramo feminino, que nós temos, que foi fundado por Santa Clara, mas também tem várias ordens aí femininas, né? Temos aí as Clarissas Capuchinhas, temos e outras aí também. E a terceira ordem, que são os seculares, terceira ordem franciscana secular. Então tem muita gente, e Francisco inspirou toda essa galera aí, e continua inspirando até hoje. Eu venho da primeira ordem, especificamente da Ordem dos Frades Menores, da província da Imaculada Conceição do Brasil. Então, eu queria falar um pouco desse filme, principalmente porque ele foi um filme muito importante para mim. Ele me ajudou a amadurecer a questão da espiritualidade franciscana, me mostrando alguns aspectos importantes a respeito da vida de Francisco, que outros filmes não mostram. De um modo geral, filmes tais como Irmão Sol e Irmã Lua, eles terão uma visão bem romântica da vida de Francisco. Nós temos vários outros filmes, mas esse especial, eu acho que ele me chama muita atenção, porque ele me mostra um Francisco mais histórico. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a questão técnica do filme. Ela foi dirigida, então, por Liliana Cavani, que está mostrando a foto aí, que também dirigiu, por exemplo, O Retorno do Talentoso Ripley. E ela é uma diretora italiana, então boa parte da produção dela, cinematográfica, está dentro da indústria italiana. Por exemplo, Além do Bem e do Mal, O Porteiro da Noite e vários outros filmes aí que, de um modo geral, não são desconhecidos aqui no Brasil, mas que são conhecidos lá na Itália. No elenco nós temos Mickey Rourke, todo mundo conhece Mickey Rourke, especialmente por 9,5 Semanas de Amor. Nos anos 80, ele estava em ascensão, ele era bonitão e tal, e ele sempre esteve muito envolvido com boxe. Ele fez várias cirurgias plásticas, hoje está praticamente irreconhecível, está completamente diferente dessa imagem do filme e da imagem que ele tinha nos anos 80. Ele teve algumas indicações, alguns prêmios, e gravou, entre outras coisas, O Homem de Ferro, esteve envolvido no filme O Homem de Ferro e O Legionário, mas ele tem várias outras produções.
Uma outra atriz muito conhecida que participou desse filme é Helena Bonham Carter. Esposa ou ex-esposa, eu acho que está casada ainda com Tim Burton, que dirigiu o primeiro filme do Batman. E ela fez produções como Alice no País das Maravilhas, O Exterminador do Futuro, A Salvação e a saga do Harry Potter. Ela também está lá. A Fantástica Fábrica de Chocolates. E ela faz também dublagem, se eu não me engano. Uma outra atriz que aí não é muito conhecida para o mercado internacional, que também faz parte, é André Ferrol, acho que é Ferrol que se pronuncia, que é uma atriz francesa. E ela, no filme, ela interpretou Picard, que é a mãe de Francisco. Francisco foi feito por Mickey Rourke, Helena Bonham Carter fez Santa Clara, e a Andrea fez Picard, a mãe de Francisco. E ela foi condecorada na Ordem Nacional do Mérito. Parece que ela é uma atriz conhecida lá na França. Tem muito trabalho interno também na França, no cinema da França. Muito bem. Agora, falando do filme propriamente dito. Esse filme, ele foi muito baseado num livro específico do franciscanismo, um texto específico do franciscanismo, que é a Legenda dos Três Companheiros. O franciscanismo, ele possui alguns textos medievais, alguns escritos pelo próprio Francisco, outros escritos por outras pessoas, que em conjunto nos ajudam a compreender quem foi Francisco. Cada um, entretanto, com a sua ótica, com a sua dimensão, tentando recuperar algo de Francisco. Então, assim, nós temos o Testamento, que foi escrito pelo próprio Francisco, a regra, bulada e não bulada, escrita pelo próprio Francisco. Mas nós temos também textos que não foram escritos por ele. Nós temos a legenda de São Boaventura, que aí foi Boaventura, né? O santo, que foi também teólogo, foi um dos ministros gerais da ordem. Nós temos a Fioretti, que tem uma linguagem também, do meu ponto de vista, romanceada. E nós temos aí a Legenda dos Três Companheiros, que teoricamente foi escrito por três amigos próximos de Francisco, Frei Rufino, Frei Leão, Frei Ângelo. Tanto é que no início do filme mostra eles reunidos com Clara, recordando que Francisco já tinha morrido no início do filme, e eles estão ali reunidos recordando a vida do fundador. Desde quando tudo começou, até o transcorrer dos acontecimentos todos que marcaram a vida dele e até o falecimento, até a morte dele. E a legenda começa assim também, né? Eles vão falar sobre a vida. Os três amigos próximos vão falar sobre a vida. Existem vários livros sobre Francisco. Vários. Você vai encontrar desde biografias romanceadas, como Nikos Kazantzakis, que foi um filósofo, escritor grego, que escreveu um livro, O Pobre de Deus, que eu li quando eu era adolescente e que eu gostei muito. Mas é um livro folclórico. Nós temos muitos livros folclóricos publicados. Livros que vão representar um Francisco cantando, dançando, vão representar um Francisco que assume a dama pobreza. Olha que coisa mais romântica, né? Assumir a dama pobreza como guia, assumir a mendicância por amor a Deus. Então são fragmentos folclóricos, não que sejam errados, mas que todos eles, na verdade, todas as performances que são descritas a partir de Francisco, nos ajudam a compreender Francisco. Todas elas juntas nos ajudam a compreender algo mais de Francisco, algo novo de Francisco. E essa leitura romanceada
faz parte dessa biografia, dessa forma que nós temos de encarar Francisco. Então, dizer que só irmã Lu está errado, não é que esteja errado, mas é um fragmento. Talvez ele esteja muito próximo, por exemplo, do livro, texto Ai Fioretti. Eu, pessoalmente, não gosto dessa leitura. Eu estou muito inclinado a pensar um Francisco histórico. Não um Francisco, por exemplo, que se faz santo desde que nasceu, como escreve São Boaventura nas suas legendas, ou Tomás de Celano. Mas eu estou muito mais inclinado a pensar um Francisco que, assim como nós, tenta encontrar o seu lugar no mundo. Tenta encontrar uma leitura apropriada do mundo e, a partir dessa leitura do mundo, tentar encontrar o seu lugar nele. Tentando encontrar sentido para o sofrimento, tentando encontrar um sentido para as amarguras, tentar encontrar um sentido na paixão de Cristo. Entendendo que a paixão de Cristo, ela sempre se atualiza no sofrimento das pessoas, tanto na Idade Média quanto na atualidade. E o que eu quero dizer com paixão de Cristo? Eu quero dizer com a amargura própria da vida, com as dificuldades, com as aflições, com os percalços que todos nós sofremos. É isso que eu quero chamar de paixão de Cristo. E Francisco, o Francisco que é retratado no filme Francesco, mostra muito isso, e é a abordagem que eu gosto, que é um Francisco histórico. Não é aquele Francisco que está cantando só Irmã Lua, correndo pelo campo, mas é o Francisco dos pobres. É um Francisco que está sempre impregnado do sofrimento do outro e que tenta encontrar Cristo a partir do outro. Sabe aquela música que canta muito em procissão? Como é que é aquela música? Me deu um branco agora. Sua pobreza. Tenta encontrar, quando tem alguém passando fome, aí estará ele. Quando tem alguém desempregado, aí estará ele. Quando se encontrar alguém que esteja doente, aí estará ele. É esse tipo de Francisco histórico que encontra na dor das pessoas e na miséria humana o sentido do crucificado, que encontra, a partir da miséria humana, o seu sentido de vida, a partir de sua própria percepção misericordiosa do mundo, a partir de sua própria visão compassiva do mundo e das pessoas. Então, o Francisco, esse filme, mostra o Francisco muito mais vinculado com a questão da pobreza, da miséria. Ele não é um filme plasticamente bonito, como é Irmão Sol, Irmã Lua. Ele é um filme que, do meu ponto de vista, ele comove mais, justamente por mostrar o Francisco que está muito mais vinculado com a questão da miséria. Não é um Francisco que vai rir porque você está caminhando descalço no chão frio no inverno da Itália, cantando pela irmã, a irmã pobreza, a dama pobreza. Mas é o Francisco que sente frio, que sente fome, mas que encontra nessa dificuldade da vida um sentido para continuar. O Francisco do filme Francesco mostra mais isso. Então, o Francisco muito mais triste em alguns aspectos e esperançoso em outros. Mas, acima de tudo, inspirador. É o Francisco que nos leva a pensar a nossa própria condição. É o Francisco que nos faz pensar muito mais em nossa própria sistema de valorização das coisas que nós valorizamos ou deixamos de valorizar, frente à amargura das pessoas, frente às dificuldades das pessoas, à miséria humana. É claro que, em vários momentos, por exemplo, nós encontraremos
um Francisco realmente que sente. E Francisco, o Francesco desse filme, ele sente muita dor. Nessa cena, por exemplo, que eu acho muito bonita, Clara dá algo para ele comer. É um Francisco que se vê abandonado por tudo e por todos. Esse é o sentido da minoridade dos franciscanos. Ordem dos frades menores. A ideia de Francisco é ser o menor na perspectiva de Assis da Idade Média, significava estar em contraposição aos maiores. Quem eram os maiores? Os burgueses. Lembrando que estamos na Idade Média, então a burguesia estava em ascensão, através dos comerciantes. A própria família dele era de burgueses. E através também dos nobres, os burgueses. E os nobres, quer dizer, essa dicotomia fazia oposição direta aos menores da cidade, que eram os excluídos. Os mendigos, os leprosos, todos aqueles que a sociedade medieval excluía, porque dentro da própria perspectiva histórica e teológica do medievalismo, a lepra, por exemplo, era um sinal de pecado. Então você tinha que excluir, porque as pessoas não queriam viver em pecado. E esse é um Francisco, então, que em vários momentos está sempre vinculado com a questão realmente da indulgência e de você não ter nada e sentir por isso. E ao mesmo tempo que você tenta sempre cultivar a questão da paz, que para o franciscanismo é algo muito importante. Tem até alguns livros, né? Francisco, Cantor da Paz, o Arauto da Paz, aquela típica saudação franciscana, paz e bem, nos remete muito a isso. E o Francesco desse filme tenta muito construir essa questão da paz e a questão de você se submeter, porque o menor é aquele que se submete a tudo e a todos. Em oposição aos maiores, que são são os potestas na linguagem medieval, são os mandatários, o menor devia se submeter, porque o indulgente, o miserável, ele tem que se submeter. Tanto à vontade dos maiores, são os potestas, de burgueses, os nobres, quanto também se submeter à própria vontade de Deus. Se submeter à ordem dos acontecimentos. Dentro de uma estrutura social extremamente marcada pelas desigualdades sociais, pela fome, pela miséria. Enfim, não é uma sociedade assim tão diferente da nossa. Eu acho essa cena muito bonita. É uma cena em que ele ajuda num parto, ele não, como homem não podia, né? Mas é uma indigente que está fazendo um parto e sem recurso nenhum, né? Se não me engano, eu não me lembro agora, mas eu acho que Clara ajuda. E nasce um nenenzinho e ele fala, mais um sofredor no mundo. Como de fato, sofredor não apenas porque ele faz parte do pecado original, mas sofredor porque ele nasce nessas condições sociais. Ele só tem um farrapo para se cobrir. A mãe passa fome. As pessoas passam fome. Frio. Estamos falando do inverno da Itália. A opção de Francisco pelos pobres não é através de uma visão romântica. A opção pela pobreza, ela se dá em oposição a um sistema político que existia na Itália. E também existe hoje. Só que hoje, evidentemente, a questão da pobreza é vista sob um outro prisma. Não é mais como esse que era visto por Francisco, que era uma pobreza mais radical. Hoje existe uma releitura da questão da pobreza. E no filme, então, essa pobreza mostra essa radicalidade de Francisco. De você, por exemplo, tem uma parte no filme que ele está calçado, e depois ele lá na igreja que ele ajuda a restaurar, a igreja de São Damião, aliás, a igreja de Porciúncula, que se torna o primeiro, teoricamente, se torna o primeiro convento da ordem,
que existe ainda hoje, né? Ele está dentro da Basílica de São Francisco. Ele está calçado, e aí ele, de acordo com uma tradição medieval que existia, ele abre aleatoriamente o evangelho e encontra passagem. Né? Os discípulos caminham pelo mundo sem nada, aí doam seus pertences, sua sandália. Está no evangelho de Mateus, se não me engano. Então, nessa passagem, ele tira, inclusive, a própria sandália, a bolsa. Ele passa a andar descalço, como um menor, como alguém que é excluído de tudo, como alguém que é excluído de todas as possibilidades sociais que a Idade Média abarcava e que hoje também abarca. É um Francisco despojado, mas despojado não apenas externamente através de suas vestes ou porque passa fome, mas despojado de suas próprias vontades, porque ele, enquanto menor, ele deve se submeter. E esse é um Francisco que se submete a todo momento. Mas também é um Francisco de luta. Eu vou falar um pouco disso depois, em outros momentos. Evidentemente, aqui estamos, aí novamente Francisco lá atrás, né? O Mickey Rourke, com o indigente. E Clara. Clara também tem um papel muito incisivo, né, que é Helena Bonham Carter nesse filme. Esse filme ele não foi tão histórico no sentido de colocar Clara num mosteiro. A estrutura monástica que era possível para uma mulher na época era uma estrutura tipicamente beneditina, monastério. E aí isso criava alguns problemas na época para Clara, porque Clara queria ser o menor como Francisco foi. Só que uma vida em monastério significava pobreza pessoal, mas riqueza coletivamente. Então ela, enquanto numa fraternidade com as irmãs, ela tinha posses. Então isso criava problema para elas, ao ponto de chegar, isso depois, né, da morte de Francisco, e um pouco antes dela morrer, em 1250 e pouquinho, do Papa da época, foi Inocêncio IV, se não me engano. Ele aprova a ordem das Clarissas, dando a elas o privilégio da pobreza. Então, quer dizer, ela estava numa estrutura monástica, porque era de monastério, mas ao mesmo tempo tinha a riqueza que a pobreza proporcionava. Era um monastério pobre. E isso foi, então, uma dificuldade, porque a Clara lutou durante a vida toda para construir isso. Para ter o privilégio da pobreza de Francisco dentro de um mosteiro. E o privilégio da pobreza, vocês vão ver depois no filme, e historicamente isso está muito correto, isso criou um cisma dentro do movimento franciscano. Motivo pela qual, depois da morte de Francisco, a ordem se rompeu e houve cisões, especialmente depois do Renascimento, houveram várias cisões. E várias ordens foram criadas. Cada ordem criada tentando recuperar o essencial da vida de Francisco, que supunha-se que tinha sido perdido, que é a questão da pobreza. Um outro aspecto muito importante que mostra nesse filme é a vida eremítica, mas não era o eremitismo dos franciscanos, e isso até hoje, não é um eremitismo para sempre, quer dizer, a vida de reclusão, ela existe para o franciscano, mas temporariamente. Porque mais importante para Francisco não era a vida em reclusão, era a vida em fraternidade. Então você até ia, faz um retiro, fica algum tempo isolado, para se reconectar, mas depois você volta para a vida conventual, você volta para a vida em fraternidade. A vida em fraternidade para Francisco era a coisa mais importante que existia. E isso até hoje. Tanto é que na província de onde eu venho, dos franciscanos, da província da Imaculada Conceição, eles têm um eremitério em Santa Catarina, na cidade de Agudos, mas ninguém mora lá.
Os frades vão esporadicamente, ficam um tempo e depois voltam. Lá não tem nada, não tem televisão, não tem absolutamente nada. Pelo que eu sei, só existe um sistema de rádio, porque fica no meio da floresta, e só existe um sistema de rádio para poder se conectar com o convento que fica no meio da cidade. Senão não tem comunicação. Mas não tem nenhum... Fora isso, não tem nada que conecte os frades lá no eremitério à vida aqui fora. E isso mostra nesse filme. Então ele ia para o Monte Alverne, ficava um tempo, aí ele está com Frei Leão, que foi... Leão não, esse daí no filme é o Rufino, Frei Rufino, que tem uma característica bastante mística, bem interessante. Então ele ia e voltava para Alverne. Inclusive aí foi onde ele foi estigmatizado. É o único ato transcendental, místico, que acontece no filme. O filme todo, ele mostra um Francisco histórico. É o homem que não nasce santo em momento algum, mas que vê na santificação o único caminho de vida. Não um homem que nasce abençoado por Deus, fazendo milagres, exortações mirabolantes. Não é um Francisco folclórico, volto a dizer. Mas é o Francisco que, vendo a miséria humana, encontra nessa própria miséria um caminho de significado e, a partir desse significado, encontra a sua salvação. Encontra a sua santificação. Então é uma santificação não por nascimento, como geralmente se faz, mas é uma santificação que eu vejo que, de um modo sociologicamente falando, se perfaz na medida em que ele se insere nos problemas do mundo. É uma santificação que brota na medida que você sente a dor das pessoas, a miséria das pessoas, e tenta encontrar um sentido para a sua própria vida a partir daí, vendo na miséria das pessoas o próprio crucificado. Esse filme mostra uma outra coisa muito legal, que não mostra no Irmão Sua Irmã Lua, que é o capítulo geral da Ordem. Todos os frades reunidos. O capítulo é uma reunião, onde eles vão discutir as questões fundamentais, os direcionamentos que a Ordem deve ter, e por aí vai. Mostra, Francisco é o ministro geral, eles não se chamam superiores, porque se a ideia é ser um menor, então ele não pode ser um superior. Eles chamam de ministro geral. E também tem os ministros provinciais. Então a ordem é dividida em províncias, são lugares espalhados pelo planeta, e cada lugar desse tem um ministro provincial. Eles chamam de província, cada lugar desse, e tem um superior, quer dizer, tem um ministro que coordena esses frades todos dessa localidade, que é o ministro geral, o ministro provincial. Então tem um ministro geral, tem um ministro provincial. Francisco estava vivo, ele era o geral ainda. Ele mostra aí as dificuldades. A grande dificuldade que mostra, que Francisco teve, historicamente, isso é muito correto, e mostra no filme. Não mostra no Irmão Sol. Volto a dizer. Por isso eu acho que esse filme é fundamental para entender Francisco. Na medida que mais e mais irmãos foram entrando na ordem, no movimento, eles começaram a contestar os caminhos que a ordem estava tomando. Essa pobreza radical que Francisco, muitos diziam que era impossível. Muitos vinham de universidades de Paris, eram estudados, vinham de famílias ricas, e entravam no movimento clerical porque era moda na época. Mas não queriam fazer parte desse aspecto radical, eles queriam convento. Francisco queria viver ao relento, como um mendicante. Eles não, eles queriam ter conventos bonitos, eles queriam ter toda aquela estrutura monástica que o convento, o monastério é capaz de produzir. Isso mostra no filme muito bem. Francisco subindo naquilo que estavam chamando de conventos, os primeiros conventos, ele destelha, ele não concorda com aquilo. Os frades têm que viver ao relento, passando frio, passando fome. Isso é o sentido de ser menor.
É claro que depois, com o tempo, quando Francisco morre, isso tudo é repensado e aí conventos são erguidos, e se vai, e isso é o motivo das várias rupturas e a criação de várias ordens depois, porque eles sempre vão pensar: esquecemos a pobreza original de Francisco e a simplicidade de Francisco. Vamos criar uma nova ordem para tentar resgatar isso. Aí foram criados os capuchinhos, por exemplo, e várias ordens aí. É claro que isso na Idade Moderna, no Renascimento. Hoje, tem pouca diferença entre essas ordens todas. Elas são muito parecidas. Mas em termos de renascimento, a ideia é sempre de tentar resgatar. Aí tem, então, tiveram os capuchinhos, os conventuais, os franciscanos recolhetos, os franciscanos observantes, até que em 1800 e pouco, o Papa Leão, acho que é Leão III, esqueci agora qual é, ele reunifica todas essas ordens numa só, e cria ordens de frades menores. É um momento que se chama de unificação leonina, onde ele agrupa essas ordens todas que são formadas numa só, que são essas ordens que nós temos hoje. Então, muitas ordens foram suprimidas por ordem papal. E, de fato, eu acho que essas dificuldades elas existiam na época. Hoje, o mundo é diferente, o mundo possui uma outra circunscrição, e essa pobreza exaustiva, ela fazia muito sentido numa perspectiva medievalista, não uma perspectiva atual. Mas eu não vou entrar muito nesses termos, vou deixar esse assunto para um outro vídeo, num outro momento. Eu vou me focar mais no filme aqui, porque nosso objetivo é fazer uma resenha crítica do filme. E o Francisco, então, nesse filme, mostra isso como mostra nessa cena aí. É um Francisco que participa, então, desse capítulo, dessa reunião entre os frades, e tenta resgatar a pobreza. Ele diz que os frades devem ser pequenos, miseráveis. Os frades devem ser excluídos e, a partir da exclusão, eles devem dar sempre. E aí um outro frade lá vai falar: mas dar o quê? Você não nos deixa ter nada. Então aí começa toda uma discussão ali dentro dessa cena, que eu acho que é a cena mais bonita do filme todo, é a cena desse capítulo. E que eu acho que vale muito a pena pensar, inclusive, sobre as falas que acontecem nesse episódio. Essa cena é muito bonita. É o final do filme. Porque, como eu falei anteriormente, esse não é um filme em que, assim como vai dizer, por exemplo, as legendas de São Boaventura, ou as legendas de Tomás de Celano, não é um Francisco que nasce santo, mas é o Francisco que, apesar das dificuldades, tenta se fazer santo. A partir da minoridade, a partir da subversão social que ele provocava, a partir da significação da dor, a partir da salvação das pessoas. E principalmente de sua própria miserabilidade. Estamos falando de Idade Média. Você abandonar a riqueza da família dele, isso era uma coisa muito mais difícil do que hoje. É claro que aquela cena que aparece no início do filme, por exemplo, dele abandonando as vestes, como aparece em todos os filmes, né? Não se sabe, provavelmente essa cena nunca existiu, né? Ele abandona e fica pelado no meio da praça, isso nunca existiu, provavelmente nunca existiu. É só um discurso narrativo, isso mostra no filme. Mas é uma narrativa cheia de significado para o franciscanismo, onde ele se despe do Francisco velho e assume a sua nova identidade de um Francisco novo. Mas é um caminhar que gera muita dúvida. Como ele está tentando construir a sua identidade, e ele passa a vida inteira tentando construir a sua identidade, assim como nós, em momento algum, temos certeza de nada daquilo que nós fazemos.
Eu um dia quis ser um frade. Entrei no seminário, depois eu saí, percorri depois aquele caminho. E a nossa identidade, quer dizer, o Breno hoje, é um Breno completamente diferente daquele que entrou no seminário. E o Breno hoje será completamente diferente daqui a 20 anos. E assim como todos nós. Porque a nossa identidade, ela vai sendo construída como se fosse um romance autobiográfico, onde cada capítulo está sendo escrito. E no final da nossa vida, quando a gente estiver morrendo, é que a gente termina de escrever e aí sim, o livro está tudo escrito. Quer dizer, nossa biografia está escrita. Antes disso não tem como. Porque nós estamos inseridos sempre numa perspectiva histórica, sociológica e existencial, onde nós tentamos encontrar sempre significado e sentido para a vida, em cada coisa nossa. Então, aquilo que um dia fez sentido, teve significado para a gente, pode ser que amanhã não faça mais. Ou não faça mais daquela forma. Assim como o Francisco desse filme. Não é um Francisco que tem certeza, vou criar ordem, Deus está comigo, mas é um Francisco que, por estar construindo a sua biografia, ele não tem certeza de nada, é impossível ter certeza. Então, quando ele se desfaz das roupas, abandona tudo, passa a viver todas aquelas dificuldades que a minoridade produz. Sentir fome, frio. Então, a gente começa a pensar, será que tudo isso vale a pena? Será que Deus realmente está comigo e é isso que Ele quer? Será que Deus está presente nesse projeto específico de vida? Essas são perguntas importantes e que eu acho que todos nós fazemos. Então, muito longe do Francisco que tem certezas, esse Francisco do filme Francesco mostra o Francisco que não tem certezas, mas que tenta, a partir de suas dificuldades, encontrar certezas. E essa cena mostra muito bem isso. Ele lá no Auvergne. Essa cena, historicamente, ela acontece mais ou menos 2 anos antes da morte dele. E é o momento em que ele recebe os estigmas, que é o único momento do filme inteiro que é marcado por evento sobrenatural. Os escritos mostram sempre fazendo milagres, né? As flores abrindo por onde ele passa, conversando com os animais. E esses momentos, essas coisas folclóricas mesmo, mas que não se encaixam numa narrativa sociológica, uma narrativa de alguém que tenta encontrar o seu caminho. Ninguém vai conversar com um animal como se estivesse conversando com uma pessoa, ou vai conversar irmão Sol, irmã Lua, porque não é assim que funciona. E esse filme mostra, então, esse único evento sobrenatural, que é o momento que ele recebe as chagas, que mostra aí nessa cena. Foram 2 anos antes da morte dele. E o 224 foi em setembro de 1224. Se não me engano, no dia 13, quando se comemora as chagas de São Francisco. Acho que é 13 de setembro, agora me deu um branco. 13 de setembro. De todo ano, os franciscanos comemoram essa data. As chagas de São Francisco, a impressão das chagas. Que são, na verdade, as chagas de Cristo. Da crucificação, né? Que aparece na palma da mão e nos pés também. E no abdômen também. Quando aparece a lança, né? A lança que fere Jesus. Então é um filme muito diferente daqueles que nós estamos acostumados. E eu acho que vale muito, muito, muito a pena nós conhecermos. Para que nós possamos repensar esse Francisco e repensar de que modo que a nossa vida pode se vincular, ou de que modo que nós podemos tomar Francisco como referência de adesão a Cristo. O Francisco da dor, é um Francisco que tem medo, é um Francisco que teme, que passa frio, passa fome, está sempre com os indigentes.
que preferem viver ao relento que dentro de um convento confortável. Mas que, apesar disso tudo, encontram um sentido para viver e que, apesar disso tudo, tentam encontrar a dor do irmão, tenta encontrar a dor de Cristo a partir da dor do irmão. Eu acho que essa que era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Se vocês, de algum modo, gostarem da vida de Francisco, eu vim dessa província, tá? A província franciscana é Imaculada da Conceição do Brasil. O site é franciscanos.org.br, que é uma província da Ordem dos Frades Menores, que vai abranger os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, 5 estados. Existem outras províncias aqui no Brasil, inclusive uma custódia também. E claro, também tem as outras ordens franciscanas, tem os capuchinhos, tem os frades conventuais, tem o TOR, que é a terceira ordem regular. Então, caso vocês tenham curiosidade, conheçam, entrem em contato com os frades, conheçam um pouco da vida de Francisco e acredite, é muito inspirador. Então, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise que eu fiz desse filme. Não deixe de se inscrever no canal. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.